Casei-me com a filha de família influente de Pequim há 3 anos. Os subordinados dela sempre me chamaram de genro mais velho. Eu acho isso desagradável. Deixe que eles me chamem de genro. Mas eles insistem em não mudar de ideia. Até aquela vez que fui reemitir a certidão de casamento. Quando o funcionário pegou meus documentos, ele fez uma expressão de desprezo. Senhor Gu, sua certidão de casamento é falsa. O selo também é falsificado. E seu estado civil está registrado como solteiro. Uma frase leviana dita por um funcionário. Deixou-me, que fui reemitir a certidão de casamento, atordoado no local. Não pode ser. Eu e minha esposa Shen Xiuan pegamos o certificado aqui há 3 anos. Por favor, poderia verificar novamente? O funcionário verificou novamente. A expressão dele ficou um pouco estranha. O sistema mostra que você realmente é solteiro. Mas a senhorita Shen Xiuan é casada. Perguntei com a voz trêmula. Quem é o marido legítimo de Shen Xiuan? Zhou Jin. Naquele momento, eu agarrei a cadeira atrás de mim com força. Só consegui me estabilizar com dificuldade. Se eu inicialmente suspeitava que era um erro do sistema, então, ao ouvir o nome de Zhou Jin, todas as fantasias se desfizeram instantaneamente. Todos sabem que eu e Shen Xiuan somos amigos de infância. Eu sou a luz da lua branca no coração dela. Sou a pessoa que ela amou secretamente com cuidado na juventude. E Zhou Jin foi o substituto que ela encontrou durante os 2 anos em que estive no exterior. Shen Xiuan procurou um substituto porque sentia muita falta de mim. Eu segurei aquele certificado de casamento falso e entrei no carro sem saber o que fazer. O celular vibrou repentinamente 2 vezes. A mensagem de Shen Xiuan apareceu na tela. Marido, eu fechei uma parceria de bilhões. Comprei suas rosas preferidas e ginsuns. Só quero voltar logo para ficar com você. Eu sinto tanto a sua falta. Você tem sentido minha falta? Eu olhei para essa mensagem e de repente ri em voz alta. Rindo, as lágrimas escorrem pelo rosto. Durante aqueles 2 anos no exterior, ela quase todos os dias precisava expressar seu amor por mim assim. Mas no dia de voltar para casa, eu a vi sentada no colo de um garoto, se beijando apaixonadamente. O perfil daquele garoto era 70% parecido com o meu. O buquê que eu segurava caiu no chão com um estrondo. Eu me virei e fui embora. Shen Xiuan saiu correndo atrás de mim como uma louca. Ela se jogou nos meus braços, explicando repetidamente. Xixi, não é como você está pensando. Eu só estava com tanta saudade de você que arrumei um substituto. Eu juro que foi só um abraço e um beijo. Não fiz nada além disso. Xixi, eu errei. Mas eu realmente te amo até enlouquecer. Depois, ela ficou de pé na chuva por 3 dias e 3 noites. Acabou com pneumonia e desmaiou. Foi levada para o hospital, mas ainda assim não queria ir embora. Foi então que eu me senti fraco e a perdoei. Depois, ela foi tão boa comigo como antes. Mas eu não esperava que uma traição levaria a inúmeras outras. E a minha paciência os deixou ainda mais desenfreados. Ela até se casou com ele sem que eu soubesse. Isso a fez se tornar uma grande piada. Quando o carro entrou no condomínio, eu já havia pensado em tudo. Respirei fundo. Estava prestes a abrir a porta, quando ouvi a conversa de Shen Xiuan com suas amigas na sala. Irmã Xiuan, eu realmente não entendo. Você claramente ama Gu Shixi. Por que você teve que se casar com Zhou Jin? Você não tem medo que Gu Shixi descubra? Com o jeito dele, se ele souber. Mesmo que você esteja com 3 pessoas na frente dele, ele não vai olhar para trás. Shen Xiuan ficou em silêncio por um momento. Seu olhar se tornou mais profundo. Então, nunca deixe que ele saiba. Ela se recostou preguiçosamente no sofá e continuou a falar. Eu realmente costumava ver Zhou Jin apenas como um substituto. Mas agora eu não posso viver sem Gu Shixi. E Zhou Jin também se tornou indispensável para mim. Gu Shixi pode ser meu marido abertamente. Zhou Jin só pode estar nas sombras. Que diferença faz dar um nome para compensar? Além disso, Shixi me ama tanto que não vai querer me deixar. O calor intenso de junho. Mas meu corpo e mente estão frios como gelo. Eu percebi que fui teimoso. Alguém por quem eu estaria disposto a romper relações com meus pais para casar. O que ela sempre quis não foi uma escolha entre 2. Mas sim que alguém fosse a luz branca do seu coração. E que outra pessoa fosse a marca indelével. Ok. Shen Xiuan não tem medo de eu descobrir? Então vou fazer com que ela saiba o que significa realmente não olhar para trás. Virei-me e fui embora, fazendo 2 coisas imediatamente. A primeira coisa, eu fui solicitar o cancelamento de todas as minhas informações de identidade no país. A segunda coisa, eu mudei de nome. O funcionário me disse que todos os procedimentos seriam concluídos em 2 semanas. 2 semanas depois, mesmo que Shen Xiuan procure em toda parte, não conseguirá me encontrar. Eu me virei e fui embora. O celular dentro da bolsa vibrava freneticamente. Eram todas chamadas perdidas e mensagens de Shen Xiuan. Eu não olhei nem respondi. Quando cheguei em casa, já estava escuro.
Shen Xiuan está de pé na sala de estar. Assim que me viu, correu até mim. A ansiedade em seus olhos era claramente visível. Marido, onde você foi? Assim que voltei, percebi que você não estava em casa. Esperei por várias horas. Quase virei a cidade de cabeça para baixo procurando por você. Sua preocupação não parecia falsa, mas sua traição era real. Eu a olhei atordoado. Meu coração parecia estar sendo apertado por uma mão invisível. A dor era quase sufocante. Ao ver que eu não respondia, Shen Xiuan deu um beijo em minha bochecha. Sua voz era suave. Tudo bem, marido. Você disse que queria costela agridoce anteontem. Posso ir preparar para você, tudo bem? Depois de falar, ela me soltou e virou-se para entrar na cozinha. Eu fiquei parado na porta, observando Shen Xiuan em silêncio. As mangas de sua camisa estavam arregaçadas. Seus dedos delicados cortavam os vegetais com destreza. Seu perfil sob a luz amarelada parecia especialmente suave. Mas, neste momento, o celular dela tocou de repente. Era Zhou Jin, do outro lado da linha. Ele gritou alto. Shen, me ajude. Alguém contratou um grupo de bandidos. Eles disseram que vão me matar. O rosto de Shen Xiuan mudou drasticamente. O que você disse? Onde você está agora? Mas a chamada já havia sido encerrada. O rosto de Shen Xiuan ficou diferente. Ela imediatamente tentou retornar a ligação, mas não conseguiu mais conectar. Ela virou-se abruptamente para me olhar. Seu olhar passou de apreensivo para desconfiado, e então para uma raiva contida. Xi, onde está Zhou Jin? Sua voz estava tensa, mas ainda controlada. Meu coração apertou violentamente. Ela não confia em mim. Ela nem precisa verificar. Já está convencida de que fui eu quem fez. Eu disse, tremendo a voz. Você desconfia de mim? Acha que fui eu quem fez isso? Shen Xiuan ficou em silêncio por um momento. Ela falou em voz baixa. Eu não disse isso. É só que a situação é urgente agora. Com uma simples ligação dele, você já fica tão nervosa. Eu de repente ri. Mas, no fundo dos meus olhos, havia um frio glacial. Shen Xiuan, qual é a sua relação com ele? Ela franziu ainda mais a testa. Agora é uma questão de vida ou morte. Você precisa ficar ciumento agora? Ciúmes. Minha voz estava tão suave quanto uma pena caindo. Você acha que isso é ciúmes? Shen Xiuan respirou fundo. Tentou suavizar o tom. Xi, eu e ele realmente não temos nada. Mas agora ele pode estar em apuros. Primeiro me diga se foi você. Não fui eu. Eu a impedi. Cada palavra cortava como uma faca. Vou repetir mais uma vez. Eu não sei onde ele está. E ninguém o tocou. Shen Xiuan me encarou. A impaciência em seus olhos se tornava cada vez mais evidente. O tempo passava a cada segundo. A ligação para Zhou Jin não estava indo. Finalmente, ela perdeu completamente a paciência. Ela agarrou meu pulso com força. A pressão era tão forte que quase esmagou meus ossos. Xi, eu já disse que já o puni. Por que você ainda está agindo assim? Se matar alguém, você também será responsabilizado pela lei. Eu não tenho tempo para brincar com você. Diga-me, onde está Zhou Jin, afinal? Minha dor é tão intensa que meu rosto muda, mas eu insisto teimosamente. Eu não sei. Não importa quantas vezes você pergunte, eu não sei. Shen Xiuan ficou completamente furiosa. Gu Xi, eu realmente gostaria de nunca ter te conhecido. Ela me empurrou com força. Deng. Eu cambaleei alguns passos. Minha parte baixa das costas bateu forte na esquina da mesa. Minha testa colidiu com a borda afiada da decoração. Sangue jorrou instantaneamente. Havia gritos ao redor. Senhor Shen. O Sr. Gu está ferido. Mas Shen Xiuan ignorou completamente. Ela saiu sem olhar para trás. Enquanto falava ao telefone, ela ordenava em voz alta. Imediatamente, acione as câmeras de segurança. Verifique a localização onde Jin apareceu depois. Eu me apoiei na borda da mesa e me levantei lentamente. O sangue escorreu pela minha têmpora. Quente e pegajoso. Mas eu não sinto dor. Comparado à dor de ter o coração despedaçado. Que ferimento é esse? Eu olhei fixamente na direção para onde Shen Xiuan foi embora. De repente, ri. Como ela poderia se importar comigo? Agora, ela só tem Zhou Jin em mente nos olhos. Assim como antes, quando ela só tinha mim em mente nos olhos. Eu estava prestes a voltar para o quarto para tratar do ferimento. Mas, depois de dar apenas 2 passos, um grande estrondo veio de trás de mim. Eu me virei. Vi aquela placa que dizia Shen Xiuan ama Gu Xi. A placa de uma vida e um amor de Gu Xi. Ela caiu pesadamente no chão e se quebrou em 2 partes. Eu olhei para a placa e de repente ri em voz alta. Enquanto ria, as lágrimas começaram a cair. Shen Xiuan, sua uma vida e um amor era tão curta assim. Eu silenciosamente tratei do ferimento na testa. Depois, comecei a arrumar minhas coisas. Jogar fora, descartando o que precisava ser descartado, doando o que podia ser doado. Mas foi ao fazer isso,
que percebi que estávamos casados há apenas 3 anos. E já tínhamos tantas memórias em comum. Mas, não importa se é o relógio que Shen Xiuan me deu, o cartão que ela escreveu à mão, o álbum de fotos que tiramos juntos. Todas as coisas relacionadas a ela foram colocadas em caixas e foram jogadas repetidamente na lixeira lá embaixo. Quando a última caixa foi descartada, o vento noturno soprava flocos de neve pelo meu rosto. Eu parei sob a luz do poste e de repente achei engraçado. Lembranças que um dia considerei preciosas, agora não passam de lixo acumulado. No instante em que me virei, um saco de estopa de repente cobriu minha cabeça. Eu não tive tempo de lutar antes que uma dor aguda surgisse em meu pescoço. Minha visão escureceu e eu perdi completamente a consciência. Quando acordei novamente, percebi que ainda estava dentro do saco. Minhas mãos estavam amarradas atrás de mim. Minha boca estava amordaçada com tiras de pano. Através das fendas do saco, eu vi Shen Xiuan e Zhou Jin sentados no sofá elevado. Estava rodeado por seguranças. Os seguranças relataram respeitosamente: Senhor Shen, a pessoa foi capturada. Este é o chefe dos marginais que estava intimidando o Sr. Zhou. Zhou Jin estava segurando a mão de Shen Xiuan. A voz disse timidamente: Shen Xiuan, talvez seja melhor desistir. Você chegou a tempo. Na verdade, eu não me machuquei de verdade. Shen Xiuan deu uma risada fria. Não pode ser. Os dedos delicados dela passaram suavemente pelo rosto de Zhou Jin. A voz estava incrivelmente suave. Eu não consigo me afastar de Xi, mas ele se atreve a te intimidar. Eu preciso dar um exemplo, para que ele não se atreva a fazer isso novamente. Eu estava com um frio na espinha. Eu finalmente entendi. Tudo isso foi uma encenação de Zhou Jin. Zhou Jin fingiu ser atacado por um marginal e então comprou alguém para me sequestrar. Ele enganou Shen Xiuan dizendo que eu era o chefe que estava intimidando, apenas para fazer Shen Xiuan, sim, torturar-me conscientemente. Eu me debato desesperadamente. Quero chamar o nome de Shen Xiuan, mas minha boca está tampada. Só consigo emitir um fraco gemido. Zhou Jin suspira suavemente. Então, seja mais suave. Afinal, ela é da família do Sr. Gu. Shen Xiuan lança um olhar frio. Suave. Impossível. Se alguém ousar intimidar você, eu o farei saber o que significa nascer pior que os outros. No segundo seguinte, fui arrastado para o alto da plataforma. Abaixo, há uma piscina de mais de 10 metros de profundidade. A superfície da água gelada reflete a luz trágica. Estou dentro de um saco, amarrado com cordas. Fui empurrado abruptamente da borda da plataforma. A água gelada imediatamente invade o saco. A enorme força do impacto atinge meus órgãos internos, como se fossem atingidos por um pesado martelo. A água entra pelas minhas narinas e flui desesperadamente para dentro. Quase me engasguei a ponto de ficar tonto. Os pulmões parecem estar sendo perfurados por inúmeras agulhas. A dor me faz encolher instintivamente. Socorro! O fraco grito de socorro foi submerso pela água. O saco encharcado ficou cada vez mais pesado. Pesando como um bloco de chumbo, me arrastava para baixo. Eu lutava desesperadamente, mas a corda se apertava cada vez mais, quase me sufocando. Justo no momento em que minha consciência estava prestes a desaparecer, a corda de repente se apertou. Fui puxado com força para fora da água. Tos, tos, tos. Eu tossia violentamente. A água dos meus pulmões se misturava com X e espirrava para fora. Antes que eu pudesse recuperar o fôlego, meu corpo foi empurrado para baixo novamente. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada queda era como ser jogado em um gelo. Cada puxão para cima era como um cãibra. Repetidamente, era pior que a morte. Minha consciência estava cada vez mais turva. Ao meu redor, só restava o zumbido ensurdecedor. Meus pulmões doíam intensamente, como se a qualquer momento fossem explodir. Não sei quantas vezes fui puxado para cima. Zhou Jin finalmente, sem poder suportar, pediu para parar. Chega! Xiuan, não o torture mais. Shen Xiuan, no entanto, sorriu friamente. Ainda não acabou. Ela pegou o bastão de ferro que o guarda-costas lhe entregou e caminhou até mim. Quem ousar me tocar vai pagar o preço. Bang! O primeiro golpe caiu pesadamente nas minhas costas. Meu corpo se curvou abruptamente, como se eu fosse um camarão eletrocutado. Uma dor aguda explodiu na minha coluna. Instantaneamente se espalhou por todos os meus membros. Eu mordi o pedaço de pano que estava na minha boca, mas ainda assim, deixei escapar um gemido abafado. Bang, bang, bang. Um golpe após o outro, sem piedade. Cada golpe parecia que ia esmagar meus ossos e estourar minhas vísceras. Eu podia sentir um líquido morno escorrendo do canto da minha boca, gotejando pelo queixo até o chão. 99 golpes. Ela mesma fez. Depois de um tempo, eu já não sentia mais dor. Minha consciência começou a ficar turva. Minha visão começou a escurecer. Meu corpo parecia ter sido despedaçado, e como se tivesse sido jogado em um moedor de carne. Quando o bastão desceu,
Eu caí no chão como uma boneca de pano. O líquido sob mim se expandia continuamente. Molhou minhas roupas e tingiu o chão de vermelho. Craque! Ela levantou seu salto alto brilhante e pisou com força em meus dedos que estavam expostos. O som dos ossos dos dedos quebrando era claramente audível. Eu estava com tanta dor que meu corpo se contorcia, mas não conseguia nem gritar de dor. Shen Xiuan finalmente retirou o pé, satisfeita. Ela se virou e se jogou nos braços de Zhou Jin. Seus dedos delicados acariciaram suavemente o rosto dele. Você ficou com medo do que eu fiz agora? Pronto, acabou. Ninguém vai mais te incomodar. Ela acenou para o segurança, como se estivesse lidando com um lixo. Jogue essa pessoa de volta. Depois de dizer isso, ela saiu com Zhou Jin sem olhar para trás. O som dos saltos altos no X foi pegajoso. A tira de pano na minha boca finalmente se soltou. Usei todas as minhas forças para gritar o nome dela com uma voz rouca. Shen Xiuan. A voz era tão fraca quanto uma vela tremulando ao vento. Mas isso esgotou todas as minhas forças. Ela parou repentinamente. Mas Zhou Jin desmaiou no momento certo. Ele se apoiou em seu ombro, envolvendo sua cintura. Xiuan, conhecendo a verdade. De repente, minha cabeça doía muito. Shen Xiuan imediatamente desviou o olhar. Não se importou mais com a ilusão anterior. Agarrando sua mão com ansiedade. Eu vou te levar ao hospital imediatamente. Ela saiu apressadamente e não olhou para trás. Eu a observei se afastar e de repente sorri. Enquanto sorria, as lágrimas se misturaram com a água e rolaram. Se ela apenas olhasse para trás, ela saberia. Neste momento, estava sendo torturado por ela. Era a pessoa que ela havia segurado em suas mãos antes. Mas ela não fez. Os olhos dela estavam completamente ocupados por Zhou Jin. Quando voltei a ter consciência, percebi que estava jogado no chão da vila. Estava completamente ensopado. Meus ossos doíam como se estivessem sendo esmagados. Eu me levantei com dificuldade. A cada movimento, a ferida nas costas doía como se estivesse se rasgando. Meus dedos estavam tão inchados que não tinham forma. O lugar onde os ossos dos dedos estavam quebrados apresentava uma horrível coloração roxa. Meu celular vibrou no bolso. Tremendo, eu o tirei. Vi duas mensagens. A primeira era de Shen Xiuan. Marido. Antes, eu estava errada. Não deveria ter perdido a paciência com você. Eu só não queria que você cometesse um erro. Nos últimos dias, estive no hospital cuidando de Zhou Jin e não voltarei. Vou voltar para ficar com você quando ele melhorar. Eu olhei para a tela e de repente ri até chorar. Quão ridículo isso é! Ela me torturou. E ainda assim, conseguia me chamar de marido como se nada tivesse acontecido. Ela nem percebeu que eu estava desaparecido. O segundo item é a notificação de cancelamento de identidade bem-sucedido. Senhor Gu, o cancelamento das informações de identidade que você enviou e o pedido de mudança de nome foi aprovado. A partir de hoje, entra em vigor. Eu segurava o celular com força. As articulações dos dedos tremiam. Eu finalmente posso ir embora. Eu me esforcei para me levantar. Troquei por roupas limpas. Então peguei a mala que já estava arrumada. Eu levei tudo que era meu nesta casa, exceto por duas coisas. A primeira é o colar de casal que Shen Xiuan me deu quando tinha 18 anos. O pingente do colar escondia uma microcâmera. Quando ela me deu, disse: Xi, eu quero saber o que você está fazendo a todo momento. Naquele momento, eu achei doce. Agora só sinto ironia. A segunda coisa é a carta de amor que ela escreveu quando estava me cortejando. Um grosso monte. O papel amarelado ainda tinha a caligrafia de sua juventude. Xi, vi você hoje vestindo uma camisa branca. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que ia parar. Xi, espere eu me formar, vamos nos casar, tudo bem? Eu não consigo esperar nem mais um dia. Xi, eu vou te amar a vida toda. Amar apenas você. Eu passei os dedos suavemente sobre aquelas letras. De repente, me lembrei do ano em que tinha 18 anos. Ela me abraçou com os olhos vermelhos e disse: Xi, sem você, eu não consigo viver. Aqueles votos que me faziam perder o sono. Agora, parecem ridículos, palavra por palavra. Eu coloquei o colar e a carta de amor na mesa de centro. E então, sem hesitar, me virei e fui embora. Antes de sair, eu joguei meu celular no lixo, junto com todas as memórias passadas. De agora em diante, neste SJ, não haverá mais aquele que chorava por Shen Xiuan, Gu Xi. Quando o avião decolou, eu olhei para as luzes da cidade que diminuíam pela janela do avião. Em um momento de devaneio, vi Shen Xiuan sorrindo para mim nas nuvens. Uma dor aguda explodiu entre minhas costelas. A ilusão desaparece. Eu mordo meu lábio nervosamente. O gosto metálico se espalha pela boca. Senhor, posso ajudar você? A mulher ao lado coloca a revista que estava lendo. Ela percebeu rapidamente o suor frio na minha testa. Eu balanço a cabeça. Enterro meu rosto ainda mais no cachecol.
Ele ainda carrega o cheiro de mofo do porão. É uma coisa barata que comprei aleatoriamente no banheiro do aeroporto. Estou bem. Minha voz sai leve. Só estou um pouco enjoado. Song Tinglan me oferece um lenço. Eu sou um médico. Você está pálido. Quando peguei o lenço, Song Tinglan notou a contusão no lado interno do meu pulso. Aquilo são marcas deixadas por amarrações profissionais. Song Tinglan percebe que não sou uma vítima comum de violência doméstica. Obrigado. Eu aperto o lenço na palma da mão, mas não o uso. Não posso deixar nenhuma marca. Especialmente agora. Mas assim que o avião pousar, Shen Xiuan não conseguiria me encontrar mesmo que virasse o mundo de cabeça para baixo. De repente, uma dor aguda subiu diretamente do meu abdômen. Minha visão escureceu. Senti um líquido morno jorrando do meu nariz. Instintivamente, fui tocar. Meus dedos tocaram uma mancha viscosa e carmesim. Song Tinglan puxou a faixa de segurança com força. Comissário de bordo. Aqui é necessário assistência médica de emergência. Na minha visão turva, eu vi os dedos finos de uma mulher rapidamente desabotoando meu colarinho. É realmente estranho. Eu realmente me lembrei das mãos de Shen Xiuan neste momento. Aqueles mesmos dedos desabotoaram a camisa de Zhou Jin na noite passada. Senti como se estivesse sendo levantado por inúmeras mãos. Como uma folha caída flutuando na superfície do mar durante uma tempestade. Lembrei da sensação de ser empurrado para a piscina. A dor aguda da água gelada entrando nos meus pulmões. A sensação de ardor do tecido de saco de juta esfregando no rosto. A dor vem da frase de Shen Xiuan. Quem ousar me tocar terá que pagar o preço. Cada palavra é como uma faca cega cortando meu coração. No último momento antes da consciência desaparecer, eu ouvi minha própria risada rouca. Que ironia! As costelas que Shen Xiuan quebrou com suas próprias mãos, neste momento, estão cravadas no meu pulmão. Ela sempre dizia que queria me proteger de qualquer dano. Mas, no final, ela se tornou a pessoa que mais me feriu. As luzes do compartimento de passageiros balançam acima de mim. A camisa de Song Tinglan está encharcada de suor. Este homem desconhecido está perdendo a vida pouco a pouco em suas mãos. E uma intuição indescritível a impede de ficar de braços cruzados. A comissária de bordo pergunta em voz baixa. Médico, precisamos de um código de emergência para pouso. Eu, em coma, de repente, começo a ter convulsões violentas. Song Tinglan me segura. Ele se vira e diz à comissária. Entre em contato com o aeroporto para preparar a ambulância. O paciente tem múltiplas fraturas e hemorragia interna. É necessário. As palavras ainda não tinham terminado. O pulso dela foi de repente agarrado. Aqueles olhos dispersos milagrosamente se focaram por um instante. Song Tinglan viu dentro uma determinação assustadora. Não vá para o hospital. A cada palavra que eu dizia, saliva escorria do canto da boca. Eu imploro. Song Tinglan ficou paralisada. Ela acenou com a cabeça como se fosse um impulso. Eu tenho uma clínica de recuperação nos subúrbios. Eu acordei com um cheiro de umidade no ar. A luz do sol filtrava-se através da cortina de voil e caía sobre o lençol. Eu olhei fixamente para o teto. Por um momento, não consegui distinguir se isso era realidade ou um sonho. Até que uma voz feminina suave veio de perto. Acordou. Eu me virei rapidamente. E encontrei um par de olhos serenos. A mulher segurava um prontuário médico na mão. Ao me ver acordar, ela fechou casualmente. O tom era calmo. Você está inconsciente no avião. Eu fiz os primeiros socorros. Como você se sente agora? Eu toquei meu abdômen instintivamente. A dor já diminuiu bastante. Mas ainda há uma dor surda sob a pele. Eu abri a boca, a voz rouca. Obrigado. A mulher acenou com a cabeça. Ela me ofereceu um copo de água morna. Meu nome é Song Tinglan. Sou médica. Este é o meu sanatório particular. É muito tranquilo. O copo de água está morno. Minhas pontas dos dedos acariciavam inconscientemente a parede do copo. Eu olhei para baixo e fiquei em silêncio por um momento. Falei em voz baixa. Meu nome é Gu, marca registrada. Eu me instalei no sanatório. Song Tinglan vem diariamente fazer a ronda. Mas, além das perguntas médicas necessárias, ela nunca se intromete na minha privacidade. Até que um dia, durante a troca de curativos, a enfermeira acidentalmente derrubou a bandeja. O som dos instrumentos metálicos caindo no chão me fez estremecer. Instintivamente, eu encolhi meu corpo. A mão de Song Tinglan parou no ar. Ela olhou para mim, protegendo inconscientemente as costelas. Seu olhar passou pelo hematoma que ainda estava no meu pulso. De repente, ela falou. Essas feridas não foram causadas por um acidente. Minha respiração parou por um momento. Song Tinglan não insistiu. Apenas ajustou meu colarinho calmamente. A voz era suave. Se você não quiser falar, pode não responder. Mas se precisar, os advogados e policiais aqui podem te ajudar. Eu apertei o lençol e balancei a cabeça. Song Tinglan não disse mais nada. Quando ela se virou para sair, eu a chamei de repente. Obrigado. Mas realmente não precisa.
Ela se virou e viu meu rosto pálido. Surgiu um leve sorriso em seu rosto. Os dias no sanatório eram tão tranquilos que pareciam quase irreais. Meu corpo começou a se recuperar gradualmente. Eu às vezes ia ao jardim para tomar sol. Em uma certa tarde, eu passei pelo salão de reuniões. Ouvi acidentalmente Song Qinglan discutindo com alguém. A outra parte estava insistindo nesse preço. Não podemos ceder. Mas os dados do mercado claramente mostram que eles têm uma avaliação inflacionada em pelo menos 30. Meus passos hesitaram. Por uma força misteriosa, empurrei a porta. Todos os olhares se voltaram para mim. Song Qinglan franziu a testa. Eu mordi os lábios, apontando para o relatório financeiro na tela de projeção. Após um momento, falei. A previsão de fluxo de caixa na terceira página está errada. Eles esconderam parte das dívidas. Se calcularmos dessa forma, o prêmio real deve ser ajustado para cima em 15. A sala de reuniões estava em completo silêncio. Song Qinglan me olhou por alguns segundos. De repente, empurrou o documento e continuou falando. No dia seguinte, Song Qinglan colocou um contrato na minha frente. O caso de fusão e aquisição foi resolvido. Se você estiver interessado, pode vir à minha empresa como consultor estratégico. Eu hesitei e de repente ri. Você não tem medo de que eu seja um JD comercial? Song Qinglan se encostou na mesa. Ela me olhou com um tom calmo. Eu verifiquei seu histórico. Claro, eu não encontrei nada. Mas minha intuição me diz que você é confiável. No quarto VIP do hospital, o cheiro de água parada é coberto pelo aroma de lírios ao lado. Shen Xiuan está sentada à beira da cama, com uma tigela de sopa de frango fumegante nas mãos. A colher faz um som nítido ao tocar a borda da tigela. Zhou Jin toma mais um gole. Ela leva a colher até os lábios de Zhou Jin. Sua voz é tão suave que poderia derramar água. Eu cozinhei por 4 horas. Tirei toda a gordura. Zhou Jin está pálido, contendo um sorriso, bebendo com a mão dela. Os cílios projetam uma sombra sob a luz. Sabendo que você está aqui me acompanhando, o Sr. Gu se importaria? Ele não se importaria. Shen Xiuan interrompeu, com um tom tão firme como se estivesse se convencendo. Gu Shi se entendeu. Mas quando ela colocou a tigela para baixo, a colher de porcelana colidiu com a mesa de vidro, produzindo um som abrupto. Esse som é como uma agulha. De repente, perfura sua têmpora. Já se passaram 3 dias. 3 dias sem notícias minhas. Ela pegou o celular. A tela bloqueada acendeu. É meu rosto sereno enquanto durmo. 17:03. Marido. Vou voltar mais tarde. 22:47. Você ainda está bravo? No dia seguinte, 9:15. Xi atendeu o telefone. A última mensagem ficou pendente até esta manhã. A bolha verde flutua sozinha no topo da caixa de diálogo. Eu vou fazer uma ligação para D. Ela de repente se levantou. A saia levantou o banquinho baixo. No corredor, no final do caminho de emergência, Shen Xiuan pressionou o botão de descagem pela terceira vez. Uma voz mecânica repetia em chinês e inglês. A frase ninguém atendeu no momento. Esse som criou um eco estranho no vazio do corredor. Ela ligou novamente para o assistente. Xiao Shen, vá até a mansão agora. Ela hesitou por um momento. Não disse que era para confirmar minha localização. Apenas disse que era para verificar a situação do acesso à mansão. Cerca de meia hora depois, o assistente respondeu dizendo: Diretor-geral Shen, que o sistema de segurança da vila está funcionando normalmente, que o triturador de lixo da cozinha não foi acionado nos últimos 3 dias. O registro do assistente inteligente mostra que a última vez que foi usado foi no dia em que você saiu de casa. A respiração de Shen Xiuan parou por um instante. Eu sou obsessiva por limpeza. Nunca deixaria o lixo orgânico passar a noite. A fechadura biométrica emitiu um som familiar. A luz do hall acendeu em resposta. Mas à frente havia uma escuridão total. Não havia luz acesa. Mesmo desde que ela abriu a porta, a vila sempre esteve em silêncio absoluto. Xi. Sua voz ecoou no alto da sala de estar. Ninguém respondeu. Aquele cheiro tênue no ar. O perfume de rosa já havia desaparecido completamente, dando lugar a uma sensação de frieza e vazio. Shen Xiuan estava parada na porta do quarto principal da vila. Seu coração batia inexplicavelmente rápido. Uma sensação de pânico se espalhou em seu coração. E quando ela lentamente empurrou a porta, a cena à sua frente fez com que ela abrisse os olhos involuntariamente. O armário estava completamente aberto. Minhas roupas não estavam mais lá. Em cima da penteadeira, meu perfume masculino habitual. Os óculos de sol haviam desaparecido. A foto de casal que estava na cabeceira da cama também sumiu. Agora, só restava uma moldura vazia. Seu coração afundou de repente. Ela caminhou rapidamente em direção ao escritório. Abriu a gaveta. O documento de identidade. E o cartão. Todos os itens que podiam provar que eu existia haviam desaparecido.
Apenas duas coisas estavam tranquilamente deitadas na mesa de centro: um colar e um maço de cartas de amor amareladas. Shen Xiuan pegou o colar com a mão trêmula. Foi o que ela me deu no meu aniversário de 18 anos. Eu nunca tirei isso durante todos esses anos. E agora estou desaparecido. Este colar foi deixado aqui sozinho. Shen Xiuan não conseguia acreditar na possibilidade do que era tão ruim. Ela pegou o celular e discou novamente o número do assistente. Agora vá imediatamente verificar o paradeiro de Gu Shici. Usar todas as conexões para encontrá-lo, mesmo que seja preciso cavar até o fundo. Do outro lado da linha, a resposta veio imediatamente. Por um momento, ela só ouvia o som das teclas sendo pressionadas. Shen Xiuan nunca havia sentido o tempo passar tão devagar. Após um momento, a voz hesitante da assistente surgiu. Senhora Shen, as informações de identidade do Sr. Gu foram canceladas. Cancelar identidade. Por que eu de repente escolhi cancelar minha identidade? O que realmente aconteceu durante o tempo em que ela não estava? As pálpebras de Shen Xiuan tremiam. Sua palma se apertou inconscientemente, começando a suar. A dor aguda em sua palma lembrou. E a corrente? A corrente pode ter pistas sobre meu paradeiro. Ela se virou abruptamente e correu para o escritório para acessar a gravação. Mas a imagem da câmera de segurança que apareceu diante dela deixou a mente de Shen Xiuan em branco. No quadro, Zhou Jinji também está de pé na borda do alto. O canto de sua boca permanece em um sorriso frio. E a pessoa dentro do saco está se debatendo. No momento em que escorrega inesperadamente, ele reconhece aquele rosto. A respiração de Shen Xiuan parou, seu rosto pálido. Cabelos bagunçados. Manchas de sangue saindo do canto de sua boca. Era eu olhando na direção dele. Seus lábios tremem. Parece que quer dizer algo. Mas no segundo seguinte, ele foi empurrado para baixo por suas próprias mãos. O som do impacto e da água espirrando ecoa na sala de monitoramento. E o que resta nos ouvidos de Shen Xiuan é um zumbido agudo. Ele segura a corrente com força. Suas articulações ficam brancas. Uma onda de dor sobe pela sua garganta. De repente, Shen Xiuan parece perceber algo. Ele arrasta a barra de progresso. De repente, seus dedos param. O sorriso de escárnio no canto da boca de Zhou Jinji era tão evidente, como se estivesse zombando de Shen Xiuan na frente da tela. Ele fixou o olhar naquele rosto que se tornará estranho. Sua respiração foi se tornando cada vez mais rápida. Nesse momento, o toque do celular soou novamente. Do hospital, Shen. A voz do assistente veio do outro lado da linha. Ele interrompeu bruscamente a ligação. Sua voz estava rouca e irreconhecível. Eu vou até aí agora. Os pneus fizeram um barulho agudo e estridente no chão. Fique tranquilo, ele não conseguirá descobrir. Eu já destruí os registros médicos daquela vadia. Isso mesmo. As câmeras da mansão também já foram limpas. Quem mandou ele não saber o que é bom para ele? Ele merece. Cada palavra é como uma agulha envenenada, destruindo a sua última reste de esperança auto-ilusória, deixando-o completamente destruído. A porta do quarto foi aberta com força. Shen Xiuan estava parado na porta, com uma expressão sombria e assustadora. O celular de Zhou Jinji caiu no chão com um estalo. Xiuan, como você sabe que era Gu Shici? A voz de Shen Xiuan era elegantemente assustadora, como se tivesse saído do inferno, um demônio. O rosto de Zhou Jinji instantaneamente ficou pálido. Seus dedos se apertaram involuntariamente no lençol. Eu não sei do que você está falando. A pessoa dentro daquele saco. Ele agarrou seu pulso com força. Com tanta força que quase quebrou seus ossos. Você já sabia que era ele, não é? As lágrimas de Zhou Jinji brotaram instantaneamente. Não é verdade. Você me machucou. Shen Xiuan, no entanto, ignorou. Seus olhos vermelhos o encaravam fixamente. Responda-me, eu apenas te amo demais. Sua voz estava embargada pelo medo. Com medo de que ele te tirasse de mim. Eu não posso fazer nada. O olhar de desprezo de Shen Xiuan caiu sobre Zhou Jinji. Em seguida, ele soltou a mão, como se tivesse tocado em algo sujo. Seu olhar percorreu o ambiente por um momento. Finalmente, parou na faca de frutas na mesa de cabeceira. O brilho frio refletido na lâmina mostrava seu rosto distorcido. Também reflete os olhos de Zhou Jinji, de repente aterrorizados. Você não pode recuar apressadamente. As folhas das árvores caem pesadamente ao chão. A luz do escritório de Shen Xiuan é fria e branca. À sua frente, há uma pilha de documentos abertos. Entre eles, está incluído há muito tempo. Como ele secretamente incitava entre ele e eu. A separação está entre isso. Há também uma pilha de documentos enviados por um detetive particular. Fotos e gravações. Registros de transferências. Incluindo até mesmo os depoimentos daqueles bandidos. Foi o Sr. Zhou quem nos contratou. Ele disse para encenarmos uma peça. O dinheiro era suficiente para nos fazer parecer que queríamos retribuí-lo. Na verdade, nunca teve a intenção de agir de verdade. Ele disse que, contanto que o Sr. Shen acreditasse. Depois, houve uma invasão extra.
As articulações de Shen Xiuan estavam brancas de tanto apertar. Em seus olhos, emoções cinzentas se agitavam. Desde o início, tudo foi uma encenação de Zhou Jinji. Assim, ele empurrou a pessoa que amava para o abismo. Quando Zhou Jinji foi chamado para o escritório pelo segurança, o rosto ainda exibia um sorriso bajulador. Zion, por que você está me procurando tão urgentemente? As palavras ainda não tinham terminado. Uma pilha de documentos foi jogada em seu rosto com força. A voz de Shen Xiuan estava fria como gelo ao explicar. Papéis estavam espalhados por toda parte. Zhou Jinji também abaixou a cabeça. Ele avistou aquelas fotos e extratos bancários. O sorriso congelou instantaneamente. Eu posso explicar. Ele se agachou apressadamente para pegar. Os dedos tremiam. Isso deve ser uma armadilha de alguém contra mim. Deve ser a Gu Shici. Ele me odeia. Por isso Gu Shici. Shen Xiuan fixou o olhar na pessoa à sua frente. O silêncio de Shen Xiuan era surpreendente. Ele tirou o gravador da gaveta e pressionou o botão de reprodução. Aquela vadia merece. Quem mandou ele não saber o que é bom? A voz de Zhou Jinji respondeu na sala. Aguda e maldosa. Seu rosto instantaneamente ficou pálido. Zhou Jinji também forçou um sorriso. Ele jogou aqueles documentos de lado. Ele se aproximou lentamente de Shen Xiuan. Por favor, acredite em mim. Eu realmente não fiz aquelas coisas. Encarando o olhar frio de Shen Xiuan, sua respiração estava ficando cada vez mais acelerada. Você acredita em mim? Eu te amo tanto. Shen Xiuan perguntou, confuso. Ele estendeu a mão e segurou o queixo de Zhou Jinji. Você fez uma coisa dessas. E ainda diz que me ama, não se sente enjoado? Então você acha que é alguma coisa boa? Zhou Jinji levantou a cabeça de repente. O inocente em seus olhos havia desaparecido. No lugar disso, havia um ódio distorcido. Foi você quem veio até mim. Foi você quem me tratou como um substituto. Foi você quem me fez pensar que me amava. Ele de repente se transformou. Apontando para o nariz dele, riu friamente. Você é cego, não consegue ver quem é verdadeiro e quem é falso. Agora, para quem você está fingindo ser apaixonado? Gu Shici já não te quer mais. Ele prefere abandonar tudo e voar longe. Não quero mais olhar para você. As pupilas de Shen Xiuan se contraíram de repente. O peito parecia ter sido atingido por um pesado martelo. Zhou Jinji sorriu de forma cada vez mais faminta. Você sabe o que ele deixou antes de ir? Aquela corrente foi você quem deu, não foi? Você também já viu as gravações de dentro. Cada golpe não foi você quem deu pessoalmente? O ar ficou parado por alguns segundos. Shen Xiuan de repente sorriu. Ele se levantou lentamente. Caminhou até Zhou Jinji. Ele se pôs na ponta dos pés e acariciou seu rosto. O gesto era suave como o de um amante. Mas o olhar era frio e ameaçador. Você está certo, sou cego. Ele disse em voz baixa. Então agora é hora de corrigir os erros. Zhou Jinji ainda não havia reagido. A porta do escritório se abriu novamente. 2 seguranças caminharam direto em sua direção. Amarraram-no firmemente com cordas grossas de sisal. Zhou Jinji arregalou os olhos de repente. Quase foi derrubado pelo imenso impacto. Shen Xiuan, você não pode me tratar assim. Eu posso te devolver aquele dinheiro. Shen Xiuan deu um passo para trás. Olhando para ele sem expressão, com as mãos apoiadas. Você acha que eu me importo com aquele dinheiro? Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Sua voz era tão suave quanto o sussurro de uma serpente. Eu quero que você experimente o que é pior que a morte. Shen Xiuan estava parado no corredor do hospital psiquiátrico. A luz fria e branca esticava sua sombra. Ele ainda segurava aquele documento em suas mãos. Aquela documentação detalhava os crimes de Zhou Jinji ao longo dos anos. Todos os crimes. Sem usar fundos públicos. Fraude comercial. Lesão intencional. Até mesmo. Como ele elaborou cuidadosamente a minha armadilha. A porta do quarto foi empurrada. Zhou Jin também estava encolhido no canto, com o rosto ainda envolto em bandagens. Aquilo eram as cicatrizes que ele deixou após se machucar. Ele olhou para cima e viu Shen Xiuan. Uma leve esperança brilhou em seus olhos. Você veio me salvar? Ele rastejou de joelhos alguns passos, mas seu corpo fraco não era suficiente para sustentá-lo na realização desses movimentos. Zhou Jinji também estava deitado no chão. Seu corpo estava coberto de sujeira. Seus dedos ainda seguravam firmemente a saia de Shen Xiuan. Shen Xiuan não respondeu. Apenas se agachou lentamente na frente dele, olhando para ele de cima. Seu olhar era frio como gelo. A voz era profunda e calma. Zhou Jinji sabe por que eu estou aqui? Zhou Jinji balançou a cabeça, tremendo. Lágrimas escorriam. Eu sei que errei. Eu realmente sei que errei. Shen Xiuan deu uma risada fria. Jogou o documento na frente dele. Isso é o que você chama de saber que errou? Zhou Jinji olhou para o conteúdo do documento. Seu rosto instantaneamente ficou pálido. Ele balançou a cabeça loucamente. Não. Isso não fui eu quem fiz. Alguém me armou. Shen Xiuan. Você acredita que eu armaria contra você?
Shen Xiuan se inclinou e segurou seu queixo. A força era tanta que quase esmagava seus ossos. Você acha que ainda vou acreditar nas suas mentiras? Ele soltou a mão. Tirou um lenço e limpou as mãos. Seu rosto estava cheio de desgosto. Esse movimento feriu profundamente os olhos de Zhou Jinji. Suas pupilas se contraíram repentinamente. Ele se lançou contra Shen Xiuan, mas foi chutado para longe por ele. Ele caiu no chão. Um grito histérico de Shen Xiuan. Você não pode me tratar assim. Eu te amo tanto. Tudo o que fiz foi por você. Por mim. O olhar de Shen Xiuan se tornou completamente frio. Você, por causa de seus próprios desejos, destruiu tudo entre mim e Gu Shici. Isso é por mim? Sendo assim, então é a minha vez de fazer algo por você. Ele se virou e acenou para o médico na porta. A partir de hoje, o plano de tratamento dele será elaborado por mim pessoalmente. O médico respeitosamente entregou um novo prontuário. Médico vira a primeira página do prontuário. Estava escrito o plano de tratamento do paciente número 0487. Terapia de choque e controle de medicamentos. Prisão perpétua. Zhou Jin também lutou desesperadamente. Não pode me tratar assim, Shen Xiuan. Eu te amaldiçoo. Que você nunca obtenha o perdão de forma alguma. Shen Xiuan saiu do quarto sem olhar para trás. Atrás dele, ouviu-se o grito de partir o coração de Zhou Jinji. Ele ficou parado no corredor, olhando para longe, sem dizer uma palavra. Seu olhar estava sombrio e indefinido. O assistente se aproximou cautelosamente. Senhor Shen, conforme suas instruções, os ativos da família Zhou foram todos congelados. Os pais de Zhou Jinji também foram restritos em suas atividades, garantindo que eles não consigam encontrar o Sr. Zhou. O paciente Shen Xiuan deu um leve suspiro. Sobre o desvio de fundos dele, informarei à mídia. Eu quero fazer com que ele caia em desgraça pública. O assistente acenou com a cabeça e saiu. Shen Xiuan olhou para o céu noturno pela janela. Eu sei que essa vingança está longe de compensar a dor que eu sofri, mas pelo menos ele não permitirá que Zhou Jinji tenha a chance de machucar alguém novamente. Shen Xiuan estava em pé na frente da antiga mansão onde vivemos juntos. O vídeo de vigilância em suas mãos tinha sido revisto por ele inúmeras vezes, mas as gravações de vigilância já haviam sido completamente deletadas por Zhou Jinji. Não restou nenhuma pista útil. Continuando a procurar por sua voz rouca, seus olhos estavam cheios de vasos sanguíneos. Mesmo que eu tenha que revirar toda a capital, eu vou encontrá-lo. O assistente, tremendo, entregou um documento. As informações de identidade do Sr. Gu já foram canceladas. Os registros de entrada e saída também foram apagados. Shen Xiuan apertou os punhos com força, ficando pálido. Ele usou todas as suas conexões como um louco. Ele até ofereceu recompensas exorbitantes. Ele desapareceu sem deixar vestígios, como se tivesse evaporado. Ele foi a todos os lugares onde já estivemos. O campus da escola secundária. O templo no topo do parque de diversões. Até mesmo na cidade onde eu faria intercâmbio no exterior. Mas a cada vez ele não encontrou nada. Ele começou a sonhar com frequência. Nos sonhos, eu estava de pé em um lago de sangue, olhando friamente para ele. Shen Xiuan, você foi quem me empurrou para o inferno com suas próprias mãos. Ele acordou com o suor frio encharcando seu pijama. Seu coração doía como se alguém tivesse torcido uma parte dele profundamente. Shen Xiuan começou a ampliar sua busca. Até mesmo os assuntos da empresa foram deixados de lado. Ele embarcou em um avião, viajando de um país para outro, esperando encontrar aquela figura familiar. 3 meses depois, Shen Xiuan estava parado do lado de fora de uma loja de luxo na Avenida Montaigne. Com o olhar vazio, ele observava o vestido de noiva na vitrine. Eu já disse. Meu tipo de casamento favorito é o de estilo simples. Ele forçou um sorriso autodepreciativo. Aqueles momentos do passado se dissiparam como bolhas. Hoje em dia, ele nem sabe onde estou. De repente, seu olhar periférico capturou uma silhueta familiar. Seu coração disparou. Quase que instintivamente, ele correu atrás. O homem de Gu Shici não olhou para trás. Continuou a andar para frente. Ele acelerou o passo. Estendeu a mão para agarrar seu pulso. Mas, no segundo seguinte, um carro preto parou na sua frente. A porta do carro se abriu. Uma mulher vestindo um longo vestido roxo ajustado o abraçou. Ela se pôs na ponta dos pés e sussurrou algo em seu ouvido, o que fez com que ele sorrisse levemente. Seu perfil revelou um rosto muito familiar. Shen Xiuan ficou parado. Não sou eu, mas uma silhueta semelhante. Ele deixou a mão cair desanimado. Sua garganta ficou apertada. Nesse momento, o celular tocou de repente. Do outro lado da linha, a voz cautelosa do assistente soou. A recepção do Sr. Shen está prestes a começar. Shen Xiuan fechou os olhos por um momento. Desligou o telefone e se virou para sair. E bem no momento em que ele se virou, no café na esquina, eu lentamente coloquei o copo que estava em minha mão. Meu olhar passou suavemente por sua silhueta.
Song Qinglan seguiu meu olhar. É ele? Eu desviei o olhar. Acenei levemente com a cabeça. Levantei-me, segurei a mão de Song Qinglan e disse: Vamos. Está na hora de ir para a recepção. Parado em frente ao espelho de corpo inteiro. Inclinei levemente a cabeça para ajustar o brinco de diamante na orelha. O canto dos meus lábios formou um leve arco. Shen Xiuan também estará presente nesta recepção privada esta noite. A voz de Song Qinglan veio de trás de mim. Ele me ofereceu uma taça de champanhe. Sua atenção sempre esteve nele. Você veio aqui por causa dele? Eu peguei a taça. Meus dedos tocaram levemente a borda da taça, produzindo um som claro. Pensei demais sobre o ambiente da recepção. O lustre de cristal refletia luzes brilhantes. Eu segurava uma taça de champanhe, com facilidade, conversando com alguns representantes de fundos europeus. Francês fluente e perspicazes em sites comerciais, fazendo-me o centro das atenções. Quando Shen Xiu entrou no salão, seu olhar foi involuntariamente atraído por aquela figura. Em seus gestos havia uma familiaridade ágil. Ele franziu levemente a testa. Estava prestes a se aproximar, mas a outra pessoa virou-se exatamente na hora e passou por ele. Nesse momento, ele sentiu um leve perfume de rosa. Shen Xiuan virou-se abruptamente, mas aquela figura desapareceu na multidão. Quem era aquele homem que passou? Ele parou o homem que passava, com a voz tensa. O homem sorriu. Era o Sr. Zhu, o fundador da nova empresa de investimentos XG. As pupilas de Shen Xiuan se contraíram de repente. Ele não conseguia acreditar que era claramente a inicial dele. Ele não queria acreditar, mas, ao mesmo tempo, esperava involuntariamente que fosse ele que estava de volta. Esta é a terceira vez que Song Qinglan nota meu interesse anormal pelo grupo Shen. Parado na porta do escritório observando minha silhueta alta, agachado sob a luz da lâmpada, a caneta na mão traçando marcas ágeis no papel. Isso não parece uma análise de dados, mas mais como uma dissecação de um inimigo, e um relatório de interrogatório. Song Qinglan entrou segurando o leite quente, propositadamente fazendo seus passos soarem mais. Meus dedos tremem imperceptivelmente. Rapidamente fechei a pasta. Apenas uma análise reversa. Eu peguei o leite. Os cantos dos meus lábios formaram um arco perfeito, conhecendo antecipadamente os concorrentes futuros. Song Qinglan não desmascarou minha mentira. Embora nos últimos 3 meses, eu tenha pesquisado sobre o grupo Shen com uma frequência muito maior do que qualquer outra empresa. Às vezes até ficava acordado até de madrugada, mas sempre que ele tentava perguntar, eu rapidamente mudava de assunto, especialmente naquela vez em Paris, após o encontro unilateral. Não fique acordado até tarde. Ele finalmente apenas colocou o copo que estava em sua mão. Amanhã há uma reunião cedo. Eu assenti com a cabeça, mas meu olhar já havia voltado para aqueles documentos. Quando Song Qinglan fechou a porta do escritório, ouviu o som da caneta riscando o papel novamente, como se fosse uma grande obsessão. 3:17 da manhã. Um grito agudo rompeu o silêncio da mansão. Song Qinglan pulou da cama. O instinto de médico fez despertar instantaneamente. O som vinha do meu quarto. Ele nem teve tempo de calçar os chinelos antes de correr para lá. Ele empurrou a porta. A cena à sua frente fez seu coração apertar. Eu estava encolhido no canto entre a cabeceira da cama e a parede. Minhas mãos estavam apertando meu próprio pescoço. Meu rosto estava pálido como papel. Meu pijama estava encharcado de suor frio, grudado nas costas das minhas botas finas. Meu corpo tremia como uma folha caída ao vento. O que mais assustou Song Qinglan foram os meus olhos. As pupilas se dilataram. O olhar estava disperso, como se estivesse olhando para uma cena aterrorizante que não estava aqui. Song Qinglan se ajoelhou de um joelho diante de mim, não se atrevia a me tocar, apenas me olhava. Você consegue me ouvir? Sem resposta. Minha respiração estava ficando cada vez mais rápida. Meus lábios começaram a ficar pálidos. Ataque agudo de PTSD. Song Qinglan rapidamente fez um julgamento. Ele segurou suavemente meu pulso. Tocou em um suor frio e pegajoso, acompanhando minha respiração. Ele pressionou minha mão contra seu peito, sentindo o ritmo da minha respiração. Devagar, Song Qinglan intencionalmente desacelerou sua respiração. Um movimento regular do peito. Ele podia sentir sob sua mão. Havia uma linha de cicatrizes irregulares em meu pulso. Minutos. Após 2 minutos, minha respiração finalmente começou a se sincronizar com a dele. As pupilas se reajustaram. Depois de ver claramente a pessoa à minha frente, puxei a mão rapidamente. Estou bem, eu disse com a voz rouca. Por reflexo, puxei as mangas do pijama para cobrir os pulsos. Desculpe, eu só tive um pesadelo. Song Qinglan não desmascarou essa mentira tosca. Ele se levantou para servir um copo de água morna. Certo. A mão adicionou algumas gotas de óleo essencial calmante na difusora ao lado. Óleo essencial para os nervos. Primeiro, beba um pouco de água. Ele me entregou.
Ele manteve uma distância segura intencionalmente. Vou pegar uma toalha seca para você. Quando ele voltou do banheiro, eu já tinha me mudado para o sofá de um lugar ao lado da janela, com as duas mãos segurando o copo de água. Meu olhar se fixou na escuridão da noite do lado de fora. A luz da lua delineava o contorno do meu perfil. As pestanas projetavam uma pequena sombra sob os olhos. Song Tinglan gentilmente colocou a toalha sobre meu ombro. Ele se sentou na poltrona em frente a mim. Você quer conversar sobre aquele pesadelo? Ele perguntou de forma bem casual, como se estivesse apenas discutindo como será o tempo amanhã. Meus dedos, inconscientemente, espalhavam a maldade. Após um longo silêncio, eu de repente falei. Você sabe como é a sensação de afogamento? Song Tinglan estremeceu levemente. Primeiro, a água entrou nas fossas nasais. Uma dor como se estivesse queimando. Minha voz era muito baixa, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Então, os pulmões começaram a se contrair. Ao tentar respirar, só conseguia puxar mais água. O mais aterrorizante era que eu levantava os olhos, e você pode sentir claramente a vida escorrendo, mas se sentia impotente. Song Tinglan notou meu dedo anelar da mão esquerda, que estava torcido de forma antinatural. Isso era depois que o osso quebrou, sem tratamento adequado, deixando uma deformidade inevitável. Eu sonhei que de repente me levantava e ia até a mesa. Do fundo da gaveta, eu tirei um saco de papel craft. Você deveria ver como Song Tinglan pegou o envelope de documentos. Pesado. O que saiu foi um monte de fotos médicas. E uma cópia deteriorada da certidão de casamento encharcada de café. Então, este é o seu nome original. As palavras de Song Tinglan estavam na ponta da língua, mas desapareceram. Tudo à sua frente o deixou chocado. Eu estava deitado em meio ao sangue. Uma ferida horrível na testa. O tapete sob mim estava manchado de um vermelho escuro. O relatório médico indicava 3 costelas fraturadas. O dedo indicador da mão direita tinha uma fratura cominutiva. Havia líquido nos pulmões. Esta é uma obra-prima de Shen Xiuan. Minha voz estava estranhamente calma. Ela é minha ex-esposa. Minhas palavras hesitaram por um momento. Depois, meu olhar se voltou para aquela certidão de casamento. Não, na verdade, não temos nenhuma relação. Eu sorri ironicamente. Ele pensou que a pessoa no saco era um marginal que havia intimidado seu marido. Mas a pessoa lá dentro sou eu. Song Tinglan virou a página, vendo a captura de tela da câmera de segurança. Uma mulher estava colocando uma pessoa em um saco, várias vezes empurrado do alto da plataforma. Piscina. Ao lado, havia um jovem com uma aparência inocente, com um sorriso no canto dos lábios. Xu Jinji, eu apontei para aquele homem. Ele é o marido legítimo e eu sou apenas uma piada. Song Tinglan finalmente entendeu. De onde vem minha obsessão pela Shen Group? Não é uma competição comercial comum, mas sim um ódio que vai até a alma. Então você tem que destruí-lo. Isso não é uma pergunta. Eu fui até a janela. A luz da lua faz minha sombra se alongar. Quero fazê-lo experimentar o sabor da completa ruína. Meus dedos deslizaram suavemente pelo vidro da janela. Perder a empresa, perder a reputação, perder minha voz, que parou abruptamente. Song Tinglan se aproximou de mim por trás, sem tocar, apenas uma presença silenciosa. Ele disse suavemente que a vingança não trará verdadeira paz. O que? Eu me virei abruptamente. Fogo sombrio acendeu em meus olhos. Esquecendo, eu puxei o hobby. O decote revelou uma cicatriz grotesca abaixo da clavícula. Isso foi ele quem bateu com uma barra de ferro. Ele contou claramente até 99. Sócio olhou para aquela cicatriz. De repente, ele estendeu a mão e me puxou para seu abraço. Eu fiquei rígido por um momento. Em seguida, como se toda a minha força tivesse sido retirada, eu me deixei cair em seu peito. Eu não quero te impedir. O queixo de Sócio repousou em meu peito. Eu só não quero ver você sendo consumido pelo ódio. Ele segurou suavemente meus dedos deformados. Essas feridas não deveriam definir sua vida. Eu não respondi. Mas, Sócio sentiu o tecido em seu peito gradualmente se umedecer. O céu no leste começou a clarear. Sócio olhou para mim, que finalmente estava calmo em seus braços. Sentado, uma decisão. Mostrei-me seu plano. Ele disse todos os detalhes. Eu levantei a cabeça. Nos olhos inchados, passou um traço de repressão. Se isso puder realmente te fazer soltar, recomeçar. Sócio enxugou as marcas de lágrimas do meu rosto. Eu vou te ajudar. Quando o primeiro raio de sol passou pela cortina, eu estava apontando para o organograma acionário da Shen, explicando minha estratégia de aquisição para Sócio. Minha voz ainda estava rouca, mas meu olhar já havia recuperado a clareza. A luz do sol iluminava os documentos espalhados, iluminando aquela cópia deteriorada da certidão de casamento. Eu olhei por um momento, e joguei-o casualmente na lixeira. Eu estava em frente à janela do andar superior do Grupo X, observando toda a cidade. O vidro refletia minha imagem, segurando diretamente uma taça de vinho tinto.
O líquido escarlate balançava suavemente na taça, lembrando muito bem da cor em que eu caí no sangue naquele dia. O assistente bateu à porta e entrou. Com respeito, entregou um documento ao Sr. Gu. As ações da Shen caíram novamente 5. O mercado não está otimista com as recentes decisões de Shen Xiuan. De maneira geral, as perspectivas são ruins. Eu peguei o documento, e o canto dos meus lábios se curvou em um arco frio. Muito bem. Estou revisando o relatório financeiro recente da Shen. Apenas toquei levemente em uma linha de números. Xiuan, para cobrir o buraco deixado por Zhou Jin. O desvio de fundos. Já vendeu muitos ativos em seu nome. Continuamos a vender os títulos de revisão que possuímos. Minha voz e a do documento permanecem calmas. O assistente hesitou por um momento. Mas se a revisão colapsar muito rápido, também perderemos parte do investimento. Um brilho afiado passou pelo meu olhar. Não se preocupe, eu não me importo com o que Shen Xiuan vai perder pouco a pouco. Perderá aquilo que mais valoriza. Assim como eu perdi tudo um dia. O grupo de revisão. Shen Xiuan está no escritório, fixamente olhando para a tela do computador. A curva de ações despenca. As ligações dos acionistas chegam uma após a outra. Ele está extremamente irritado. Ele simplesmente apertou o mudo. Descubra quem está manipulando tudo por trás. Ele falou friamente com o assistente. O assistente, com suor frio na testa, já havia investigado o fluxo de capital, vindo de uma nova empresa de investimentos da Suíça. O histórico é profundo. Não é possível identificar o controlador real por enquanto. O auditor franziu a testa. De repente, lembrou-se de algo, o nome da empresa XJ. Ele repetidamente se concentrava nesse nome. Parecia que havia entendido algo. Suas pupilas tremiam levemente. As pupilas de Gu Shici se contraíram repentinamente. Seus dedos se apertaram inconscientemente em torno da caneta. A voz revelou através dos documentos. É ele? Ele voltou? Eu estava sentado na cabine. Do outro lado estava Zhou Linxi, o diretor financeiro da Shen. Zhou Linxi gesticulou com frustração. Seus olhos brilhavam. Senhor Gu, o senhor cumpriu o que me prometeu. Eu empurrei um cheque em sua direção. Este é o depósito. Após a produção, você receberá o restante. Zhou Linxi olhava avidamente os números no cheque. Ele acenou repetidamente com a cabeça. Pode ficar tranquilo. Shen Xiuan recentemente, para estabilizar a estrutura, preparando-se para hipotecar a patente principal. Desde que eu faça um pequeno movimento, eu o interrompi. Com uma voz suave, mas inegável, eu disse que precisava da sua ajuda. Zhou Linxi ficou surpreso. O quê? Ajudá-lo a estabilizar a estrutura para que ele pense que a crise foi resolvida. Eu tomei um gole de vinho tinto. Um frio surgiu em meus olhos. E então, no momento em que ele estiver mais relaxado, eu o eliminarei. No dia seguinte, Shen Xiuan olhou para a estrutura que de repente retornou. Com as sobrancelhas franzidas, descobri que o diretor Zhou contatou algumas instituições para investimento. O assistente disse a Zhou Linxi. Shen Xiuan ficou em silêncio por um momento. De repente, riu friamente. De onde ele teria as conexões? O assistente balançou a cabeça, sem saber. Mas o dinheiro realmente chegou. Isso aliviou temporariamente nossa pressão. Shen Xiuan foi até a janela. A cidade estava iluminada à noite. Ele sempre sentiu que algo estava errado. Vai investigar, ele se virou. Seu rosto não mostrava nada da leveza por causa da estrutura que se recuperou. Descubra exatamente quais instituições Zhou Linxi contatou. Precisamos ser rápidos, a noite lá fora está escura. É como a calma antes da tempestade. Peguei o documento que Song Tlan me passou. Dei uma olhada e sorri levemente. Shen Xiuan realmente começou a suspeitar. Song Tlan levantou a sobrancelha. Está pronta para agir? Espere um pouco, vou fechar o documento. Meu olhar se voltou para o céu noturno lá fora. Quero que ele venha pessoalmente me implorar. Assim como eu imploraria para ele voltar. A verdade provou que a intuição de Shen Xiuan estava certa. Enquanto o preço das ações em análise começava a se estabilizar, aquelas instituições pareciam ter combinado. Retiraram seus investimentos coletivamente. As ações do grupo Shen despencaram. Chegaram a um nível historicamente baixo. Shen Xiuan estava em pé diante da janela do chão ao teto. Sua mão lentamente se moveu em direção ao assistente atrás dele. Ninguém ousava respirar, incluindo Xu Linzi. Não consegui mais contatá-lo. Assim que essas palavras foram ditas, o escritório caiu em um silêncio mortal. O suor na testa do assistente não parava de escorrer. Ele pensou nas coisas que havia descoberto. Sinto que, uma vez dito, a carreira não pode ser marcada pelo medo para sempre. Você conseguiu descobrir a que empresas pertencem àquelas instituições? Mas eles vieram mesmo assim. O assistente fechou os olhos por um momento. Colocou os documentos na mesa. O Sr. Shen, após investigar, descobriu que aquelas instituições de investimento estão ligadas a diferentes empresas. Mas essas empresas, todas essas empresas pertencem à XG.
Depois de ouvir isso, Shen Xiuan sentiu uma estranha sensação de alívio, como se já esperasse por isso. Dizer diretamente que a redenção da XG é minha vingança contra ele. Sendo assim, Shen Xiuan estava em pé em frente ao prédio da empresa XC, com um terno um pouco ajustado. Seus olhos estavam cheios de veias vermelhas. Ele já estava esperando aqui há 3 dias. A recepcionista o rejeitou de forma educada, mas fria. A cada solicitação de agendamento, o segurança o impediu de entrar em suas tentativas de invadir. Mas ele não aguentava mais e decidiu se afastar. Sua voz era assustadoramente profunda. O segurança ainda não havia reagido. Shen Xiuan já o empurrou com força e avançou rapidamente em direção ao elevador. Hoje ele precisa encontrá-lo. A porta do escritório no andar superior foi empurrada com força. Eu estou sentado diante da janela do chão ao teto, de costas para ele, com uma caneta de metal na mão. A caneta traçou uma marca precisa no documento. Senhor Shen, não olhei para trás, minha voz estava calma. Invadir a empresa de outra pessoa. Eu posso chamar a polícia. A respiração de Shen Xiuan era uniforme. Esta voz, a voz que ele ouviu inúmeras vezes em seus sonhos, agora está tão perto, mas é fria como um estranho. Xi deu um passo à frente com a voz embargada. Eu sei que é você. Finalmente me virei. A luz do sol derramava-se atrás de mim, contornando minha silhueta alta. Eu me tornei ainda mais atraente. A figura que costumava abraçá-lo e dizer que o amava parece ter desaparecido. Não, eu o corrigi. A ponta dos dedos bateu levemente no nome na mesa. Ou você pode me chamar de insuficiente. O peito de Shen Xiuan subia e descia rapidamente. Eu já verifiquei a situação de Zhou Jinji. Ele se aproximou rapidamente. Colocou as 2 mãos na minha mesa. Foi ele quem escreveu e encenou aquelas peças. Foi ele quem sempre me enganou. Realmente pensei que aquele vagabundo. Fui eu quem você trouxe para prejudicá-lo. Eu o observei em silêncio, sem uma única onda em seus olhos. A voz de Shen Xiuan foi ficando cada vez mais baixa. Se eu soubesse que era você, como eu poderia fazer algo? Eu de repente ri. Como poderia me empurrar para baixo da plataforma com suas próprias mãos? Como poderia quebrar minhas lágrimas com um bastão? Ou como poderia esmagar meus dedos? Peguei o controle remoto e pressionei suavemente. A tela do projetor do escritório desceu lentamente. Na tela, um saco caiu, revelando meu rosto pálido e queimado. Enquanto Shen Xiuan observava friamente, Xu JNGY também estava atrás dele, com um sorriso triunfante nos lábios. E meu corpo todo se contorceu quando o bastão caiu. Um leve som de choro e dor. O rosto de Shen Xiuan instantaneamente ficou pálido. Você precisa que eu continue a tocar? Eu só levantei o queixo. Com um tom leve, eu ainda tenho muito a dizer. Como quando você estava abraçando Zhou Jinjian, a parte em que ele te chamou de marido. Shen Xiuan não conseguia dizer uma palavra, olhando para os olhos frios da pessoa à minha frente. No segundo seguinte, meu joelho bateu forte no chão. Desculpe, a voz dele estava tremendo. Os dedos apertavam firmemente minha hesitação. Eu realmente não sei. Eu baixei os olhos e olhei para ele. De repente, achei engraçado. A presidente poderosa, Shen Xiuan, agora está de joelhos na minha frente, como um cão sem dono. Shen Xiuan fechou os olhos com força. Após um longo silêncio, Shen Xiuan levantou a cabeça para Xi. O que eu preciso fazer para que você me perdoe? Eu tirei um documento da gaveta. Empurrei para a frente dele. Assine o contrato de aquisição de ações do Grupo Shen. Eu transferi todas as suas ações para você. Eu comprarei pelo preço de mercado. Você vai examinar o apoio a Shen? Eu me levantei. Os saltos altos batiam no chão de mármore, fazendo um som nítido. Eu me inclinei e vi que apenas toquei o contrato levemente. O que eu quero é que você entregue a Shen à minha mão. Eu não escondo nem um pouco minhas verdadeiras intenções. E então olhei para ele. Como ele estava se destruindo pouco a pouco em minhas mãos. Os dedos de Shen Xiuan tremiam. O contrato na residência. Ele sabia o que isso significava. Entregar para revisar o legado de anos que será completamente anulado. Sem orgulho, ele perdeu para sempre a chance de me recuperar. Eu olhei para ele lutando. De repente, achei tudo sem graça. Eu vou te dar 3 dias para pensar. Eu me virei e fui em direção à janela do chão ao teto, sendo distante por causa da indiferença. Mas Shen Xiuan, não se esqueça. Você, agora, não tem qualificação para negociar condições comigo. Sala de reuniões do alto escalão do Grupo Shen. Do lado de fora da janela do chão ao teto, toda a cidade estava iluminada. Eu estou sentado na posição principal. As pontas dos dedos batem suavemente na mesa. À minha frente estão várias cópias dos acordos de divisão de ativos assinados. Dos 2 lados da mesa de reuniões, os executivos que se curvam diante de Shen Xiuan. Neste momento, todos estão com a cabeça baixa. Até a respiração é feita de forma suave, com medo de perturbar meus pensamentos. Vender o departamento de novas energias.
Integrar o setor de saúde ao grupo de histórias. Minha voz, fria como se estivéssemos discutindo o clima de hoje. Quanto ao restante da casca vazia, deixa assim. O diretor financeiro pergunta cautelosamente ao Sr. Gu. Aquele olhar crítico da marca. O canto dos meus lábios se curva friamente. Observando, eu me levanto lentamente. O salto alto pisa no chão de mármore. Um som nítido, como um sino que toca no coração de cada um. A partir de hoje, não há mais observações. Eu levanto a mão e empurro o último documento, em direção àquela mulher que tem estado em silêncio. O documento desliza até a frente de Shen Xiuan. Na capa está escrito claramente, notificação de ajuste de cargo. Ele manteve o título de presidente, mas todos os poderes de decisão foram retirados. Ele deve me enviar um relatório de trabalho diariamente. Shen Xiuan olhava fixamente para aquele documento. Seus dedos tremiam levemente, mas ele não estendeu a mão para pegá-lo. Eu olhei para ele e de repente ri. O Sr. Shen não estava satisfeito. A sala de reunião estava em completo silêncio. Shen Xiuan lentamente levantou a cabeça. Seus olhos, que costumavam ser brilhantes como jade, agora estavam sem brilho. Era como se toda a vitalidade tivesse sido retirada dele. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente, estendeu a mão e pegou a caneta. Ele assinou seu nome no documento. O relatório diário do Sr. Shen. A secretária colocou um documento na mesa de Shen Xiuan. O tom era respeitoso, mas seus olhos transpareciam compaixão. Shen Xiuan folheou o documento de forma apática. Relatório de progresso de manutenção do Grupo Shen. Dentro, estava registrado em detalhes o letreiro da empresa, o número de limpezas diárias, a situação da rega das plantas de escritório. O número de visitantes na recepção fez com que ele fechasse os olhos. Assinar o nome. Este é o meu pedido. Ele deve assinar pessoalmente. Para confirmar isso, ele mesmo. Ele gerencia essa empresa de forma séria todos os dias. No café ao ar livre, eu estava cortando o bife no prato com seriedade. A lâmina da faca passou pelo prato, produzindo um leve som. Sua maneira de cortar o bife ainda é tão brutal. Sócio sorriu e estendeu a mão para levar meu prato. Com um movimento natural, ele cortou em pedaços pequenos para mim, como se estivesse dissecando um inimigo. Levantei uma sobrancelha e disse que talvez sim. Sócio empurrou o prato de volta para mim. A ponta dos dedos tocou suavemente o dorso da minha mão. Como é o sabor da vingança? Eu olhei para a superfície do lago. A luz do sol se fragmentava na água em milhares de pedaços de ouro, mais vazio do que eu imaginava. Eu disse suavemente. Sócio observava meu perfil. De repente, ele falou que havia uma exposição de astronomia esta noite. Quer ir? Exposição de astronomia? Ele sorriu levemente. Você disse que quando era criança, adorava olhar as estrelas. Eu consegui o certificado. Eu realmente disse isso. Há muito tempo atrás. Em uma noite de embriaguez. Eu não pensei que ele se lembraria. Sob a cúpula estrelada do planetário. Eu olhei para cima, observando a galáxia simulada girar lentamente. Sócio estava atrás de mim, observando minha silhueta. Aquela é a constelação de Águia. Ele levantou a cabeça e explicou ao meu ouvido. Na lenda chinesa, ele e a estrela Tecelã só podem se encontrar uma vez por ano. Isso não é uma tragédia? Mas pelo menos eles podem se reencontrar todo ano. A voz de Sócio é suave, não é? Eu virei a cabeça para olhar para ele. De repente percebi. Seus cílios eram especialmente longos sob a luz azul, como se tivesse caído uma camada de poeira estelar. A distância entre os dois, sem que percebessem, foi diminuindo, aproximando-se sem palavras. Uma voz rouca veio de trás. Eu me virei e vi Shen Xiuan parado no fundo da escada, com o rosto pálido, com os olhos avermelhados. Ele estava fixamente olhando as mãos entrelaçadas dos dois. O peito subia e descia violentamente. Quem ele é? A luz do corredor do planetário é fria e branca. Eu me encostei na parede, arrumando distraidamente as mangas. O Sr. Shen precisa que eu te lembre? Seu comportamento agora é considerado assédio. O punho de Shen Xiuan estalava ao ser apertado. Eu te pergunto, quem ele é? Sócio, eu sorri levemente. Minha parceira, namorada ou futura esposa. Como você quiser definir. A palavra esposa corta como uma faca. Assim como o coração de Shen Xiuan. Ele agarrou meu pulso com força. Ainda não estamos divorciados. Eu olhei para baixo. Olhei para suas mãos e de repente ri. Divórcio. Shen Xiuan. Não se esqueça de que nossa certidão de casamento é falsa. Eu lentamente retirei minha mão. Um documento caiu do meu celular. Exibido diante de seus olhos. Certificado de nulidade do registro de casamento. Precisa que eu te lembre? Eu me aproximei dele. A voz ao meu ouvido era como uma cobra cuspindo veneno. Seu marido legítimo está agora na prisão. Shen Xiuan faz sua aparição. Deu um passo para trás, como se tivesse sido esvaziado de toda a força. Sócio saiu da sombra com uma mão no bolso. A outra mão naturalmente envolvia meu braço.
Senhorita Shen. Ele está calmo enquanto se envolve com meu namorado. Vou considerar solicitar uma ordem de restrição. Shen Xiuan fixa os olhos na mão que repousa em meu braço. De repente, lembrei-me de muitos anos atrás. Ele também fez isso sob a árvore de cerejeira da escola. Declarou seu domínio na frente de todos. Não hesitando em fazer isso. Não permito que ninguém me toque. Agora os papéis se inverteram. Ele se tornou aquele que foi avisado. Experimentar o que é a dor profunda. No carro de volta à cidade, eu olhei para a paisagem da rua que passava rapidamente pela janela. De repente, perguntei se eu fui muito cruel. Sócio dirigia com uma mão no volante. A outra mão repousava sobre o dorso da minha mão. Comparado ao que ele fez com você, isso nem conta como juros. Eu olhei para baixo e vi as mãos entrelaçadas dos dois. De repente percebi que não sabia desde quando. A vingança já não era mais o que me sustentava. A única razão para eu continuar vivendo. O teto solar do carro se abriu lentamente, revelando um céu cheio de estrelas. A voz de Song Glan chegou misturada ao vento da noite. Olhei para cima e vi a estrela da Tecelã. Pela primeira vez, senti que o céu estrelado também pode não fazer a gente se sentir sozinho. Não muito longe atrás deles. SHN Zion estava parado na sombra. Ele estava fixamente olhando para onde eu e Song Glan estávamos. Guxi, você está bravo comigo, não está? Você também não consegue me deixar ir. Você encontrou alguém assim para me fazer baixar a cabeça, não é? Seus olhos eram obscuros. Parecia ter tomado uma decisão. A chuva caía torrencialmente. O chão de concreto em frente ao prédio do grupo SHN brilhava, lavado pela chuva. SHN Zion estava de joelhos na cortina de chuva. O terno já estava completamente encharcado. Cabelos longos e bagunçados colados na testa. Seu joelho estava profundamente afundado na água acumulada. Mas ele teimava em erguer a cabeça. O olhar fixo na janela do andar superior. Com as luzes brilhando. Ele sabia que eu estava lá, custasse o que custasse. Sua voz estava rouca, quase sendo. O som do trovão se perdeu. Peço que me veja mais uma vez. A porta giratória do prédio se abriu lentamente. Vários seguranças saíram com guarda-chuvas pretos. O capitão à frente suspirou. Sr. Shen. O Sr. Gu disse. Se o senhor continuar assim, seremos obrigados a tomar medidas à força. Shen Xiuan puxou o canto da boca. A água da chuva escorreu por seu rosto. Então que ele venha pessoalmente me expulsar. O chefe da equipe de segurança lançou um olhar hesitante. Sem opções, pegou o rádio para perguntar. Do outro lado do rádio, parecia que alguém dizia algo. Vários seguranças mostraram-se hesitantes. Após se olharem, um deles carregou um balde. No segundo seguinte, um balde de água gelada com gelo caiu do céu. Caiu com força sobre a cabeça de Shen Xiuan. A dor lancinante do frio penetrou instantaneamente em sua medula. Seus lábios perderam a cor instantaneamente. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Na frente da janela do último andar, eu observei essa cena com um olhar frio. A ponta dos dedos bateu suavemente no fone de ouvido Bluetooth de Shen Xiuan. Você acha que apelar para a piedade funciona comigo? Minha voz saiu pelo rádio do segurança. Clara e cruel. Quando você quebrou meus ossos no passado, eu não tive a chance de me ajoelhar e te implorar. Em uma manhã, Shen Xiuan acordou em sua suíte de hotel. Descobriu que todos os seus cartões de crédito estavam suspensos. O celular vibrava loucamente. Chamadas não atendidas do gerente do banco lotavam a tela. Ele ligou de volta. A voz do outro lado estava muito séria. Sr. Shen. Sua conta pessoal foi bloqueada pelo sistema de liquidação transfronteiriço, incluindo também fundos fiduciários no exterior. Os dedos de Shen Xiuan estavam brancos de tanto apertar o celular. Eu estou prestes a forçá-lo a um beco sem saída, sem examinar o congelamento de ativos. Ele agora não consegue nem pagar a conta do hotel. De repente ele riu humildemente. O riso rouco como lixo esfregando em um imã. Você realmente não me deixou nenhuma saída. E minha vingança vai muito além disso. Na assembleia de todos os funcionários do grupo, eu estou sentada na posição de destaque. Minhas pontas dos dedos batem suavemente na mesa. Hoje temos uma parte especial. Eu começo a falar lentamente. Sorrindo, olho para a plateia e digo, vamos dar as boas-vindas ao Sr. Shen, para ler para todos um exemplo de texto comercial. Shen Xiuan está de pé no canto. Seu rosto está pálido. Ele segura em suas mãos uma folha amarelada. Era a carta de amor que ele escreveu para mim quando tinha 18 anos. Cada página está impregnada com as promessas mais sinceras da juventude. Leia, eu incentivo suavemente. Vamos todos aprender um pouco do estilo do Sr. Shen. O auditório está em absoluto silêncio. As pontas dos dedos de Shen Xiuan tremem levemente. Mas ele ainda assim virou a primeira página. Quando vi você vestindo uma camisa branca, meu coração bate tão rápido que parece que vou desmaiar. Sua voz está seca.
Ao chegar à terceira página, sua maçã de Adão se move violentamente. Quando eu tiver 22 anos, vamos nos casar, tudo bem? Eu vou te amar para sempre. Só amo você. A voz dele estava rouca e quase irreconhecível, mas ele leu palavra por palavra as 20 páginas inteiras. Quando ele chegou à última frase, um silêncio absoluto tomou conta do local. Uma funcionária já tinha os olhos levemente vermelhos. Eu, no entanto, mantive um sorriso no rosto. Até aplaudi no final da apresentação. Uma apresentação incrível. Eu mudei de canal. Infelizmente, tudo era mentira. Shen Xiuan levantou a cabeça abruptamente. No final do ano, algo se destruiu completamente. Este assunto dentro da empresa gerou uma enorme discussão. Song Qinglan entrou pela porta. Ele jogou uma pilha de documentos pesadamente sobre a mesa. Os papéis se espalharam, revelando o documento no topo, que era um caso de depressão severa de Shen Xiuan, acompanhada de sintomas de hemorragia gástrica. Olhe, a voz de Song Qinglan era fria como gelo. Se continuar assim, ele vai morrer. Eu abaixei o olhar e dei uma rápida olhada. As pontas dos meus dedos se encolheram inconscientemente, mas logo recuperei a calma. Eu peguei o café e tomei um gole. O tom era indiferente. Então, Song Qinglan me encarou e de repente sorriu. Mas o sorriso não chegava aos olhos. Então, Gushi-se, quando você se tornou assim? Ele deu um passo à frente. Dedo delicado bateu no prontuário, produzindo um som abafado. Fazer com que ele perca tudo não é suficiente. Fazer com que ele te relate trabalho como um cachorro todos os dias não é suficiente. Agora você só ficará satisfeito se vê-lo entrar na UTI. Meus cílios tremeram levemente. A xícara de café estava levemente quente na palma da minha mão. Eu não o forcei. Eu levantei os olhos e meu olhar estava gelado. É isso que ele merece, não é mesmo? Song Qinglan de repente se inclinou, com as duas mãos apoiadas nos braços da minha cadeira. Eu estava aprisionado em um espaço pequeno. Então, por que você não tem coragem de me olhar? Minha respiração estava sincronizada. A voz de Song Qinglan ficou mais baixa, com um certo gosto indefinido. Gushi-se. Você realmente não o deixou ir, não é? O escritório caiu em um silêncio absoluto. As gotas de chuva do lado de fora batiam no vidro, em direção a uma contagem regressiva. Eu coloquei a xícara de café para baixo. O fundo da xícara colidiu com a mesa, produzindo um leve som. Eu finalmente falei. A voz estava muito baixa, mas parecia que eu tinha usado todas as minhas forças para dizer aquelas 3 palavras. Song Qinglan não se moveu. Ele ainda mantinha aquela postura opressiva. Seu olhar cortava meu rosto como uma faca. Então, por que você não se atreve a admitir que foi longe demais? Eu me levantei abruptamente, quase encostando meu nariz no dele. Song Qinglan, você sabe o que eu passei. Você sabe. E eu sei. Song Qinglan me interrompeu. Sua voz de repente ficou mais suave. Mas você agora. Qual é a diferença entre você e o Shen Xiuan de antigamente? Essa frase foi como um tapa que me atingiu em cheio. Eu me afastei um passo. Meu peito subia e descia rapidamente. É verdade, quando eu me tornei assim, para me vingar, posso olhar friamente enquanto Shen Xiuan murcha dia após dia. Posso calcular com precisão cada uma de suas dores. E até desfrutar de seu colapso. Isso não é exatamente o que Shen Xiuan fez comigo anos atrás? Minha voz ficou presa. Song suspirou ao ouvir. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. O ódio queimado por muito tempo pode consumir até a si mesmo. Eu fechei os olhos. Uma lágrima escorreu silenciosamente. A porta do escritório foi aberta de repente. A secretária entrou apressadamente, tentando parecer calma. Os antigos membros se uniram a 3 fundos de private equity. Estão tentando adquirir maliciosamente as ações em circulação da nossa empresa. Eu acordei instantaneamente. Quando isso aconteceu? Há apenas meia hora. Eles já haviam adquirido 12% das ações. E ainda estão comprando em grande quantidade. A secretária passou o tablet. Esta é a pessoa à frente. Na tela, o diretor financeiro do antigo grupo Shen está sendo entrevistado. Seu sorriso é frio e sinistro. Os métodos de aquisição da XG já são repletos de controvérsias. Nós apenas estamos corrigindo o que está errado. Recuperando nossas coisas. Eu fecho o punho com força. Aperto profundamente a palma da mão em Zhou Linxi, aquele diretor financeiro que eu havia recrutado. Convocar uma reunião imediatamente para tomar medidas. Eu dou a ordem com frieza. Ao mesmo tempo, investigar suas finanças. Não precisa, Song Qinglan interrompe Zhou Linxi de repente. Desde o começo, provavelmente foi uma simulação para te comprar. Eu me viro abruptamente. O que você quer dizer? Song Qinglan acena com a cabeça. Seu olhar é complexo. Você acha que ele é alguém que observa. Mas a maior possibilidade é que ele não seja de ninguém. Ele está agindo em benefício próprio. Minha mente está funcionando rapidamente. Se for assim, então, isso será muito mais simples do que eu imaginava. De repente, eu pego meu casaco e vou inspecionar o carro.
Song Qinglan franze a testa. O que você vai fazer? Eu não olho para trás e vou em direção a Shen Xiuan. Quando eu abro a porta, Shen Xiuan está parado diante da janela do chão ao teto. Sua silhueta magra parece uma sombra. Ao ouvir o barulho, ele se virou lentamente. Um brilho mudo passou por seus olhos. Em seguida, tudo voltou ao silêncio absoluto. Um visitante raro. Sua voz estava rouca. O Sr. Gu veio pessoalmente inspecionar o trabalho. Eu fui direto até ele. Empurrei o tablet para frente e expliquei. Shen Xiuan deu uma olhada na tela. Com as sobrancelhas levemente franzidas, eu não sabia sobre isso. Zhou Linxi é seu homem. Shen Xiuan levantou os olhos. Seus olhos escuros estavam fixos em mim. Justamente como eu já traí você. As respirações estavam em uníssono. Os dois se encararam por um momento. Eu de repente respirei fundo. Eu quero que você resolva isso comigo. A chuva do lado de fora aumentava, como a injustiça que estava sendo examinada. As marcas de água no vidro se arrastavam como lágrimas. Por quê? Ele me perguntou em voz baixa após um momento de silêncio. Eu dei uma resposta que até eu mesmo fiquei surpreso. Por que só você entende a operação dos antigos membros? Este não é todo o verdadeiro significado. Analisando os antigos funcionários de nível médio e alto, metade ainda está sob meu comando. Mas eu não vou admitir. No instante em que vi aquele prontuário, algo se quebrou dentro de mim. Shen Xiuan me olhou por um longo tempo e de repente sorriu. O sorriso era cansado, mas aliviado. Ele se virou e pegou um documento da gaveta. Ele me entregou. Isso é a análise que eu organizei. Rede de relações de socorro e pontos fracos. Suficiente para você neutralizá-los. Eu abri o documento. As pupilas se contraíram. Este material é muito detalhado. Claramente não foi preparado recentemente. Você já previa que este dia chegaria. Shen Xiuan não respondeu. Apenas foi até o cabide e pegou o paletó. Vamos, enquanto eu ainda me lembro de como ser o Sr. Shen. Sua figura estava ereta. Como se, em um instante, ele recuperasse um pouco de seu brilho do passado. Isso pode ser a última coisa que ele pode fazer por mim. Sala de reuniões do Grupo Shen. Eu empurrei o último documento para o final da mesa longa. O pagamento da rescisão de todos já foi creditado. Eu ainda estava entre os anciãos com expressões variadas. A voz era calma. A partir de hoje, a família Shen não tem mais ligação com vocês. O diretor financeiro falou com a voz trêmula. Seguimos a família Shen por 30 anos. Portanto, vocês podem receber o dobro da compensação. Partir com dignidade. Eu apenas bati levemente na mesa. E não como Zhou Jinjin, contando os dias na prisão com as verdades e mentiras de Feng Lei. A reunião foi uma memorização instantânea. No canto, Shen Xiuan estava com a cabeça baixa. Nas pregas do seu terno, ainda havia o cheiro úmido da noite chuvosa. Ele permaneceu em silêncio durante todo o tempo, como se fosse baseado em um corpo vazio, sem alma. Depois que a multidão se dispersou, Shen Xiuan ainda estava sentado em seu lugar, sem se mover. Como ainda havia algo, eu fechei a pasta. Ele de repente estendeu a mão e pressionou o documento, que ficou pálido. Não temos realmente nenhuma possibilidade? Meu olhar caiu sobre sua mão. Havia uma ferida fresca lá. Foi quando quebrei o espelho na noite anterior que me cortei. Lembrou-me de muitos anos atrás. A jovem Shen Xiuan pulou a cerca para me trazer morangos. Fui cortada pela cerca de arame farpado na palma da mão. Mas sorri e disse que não doía. Você sabe o que eu estava pensando naquele dia dentro do saco? Eu murmurei que se você olhasse para mim por um instante, mesmo que fosse só uma olhada. Mas você não fez, eu retirei os documentos. Portanto, minha resposta é não. Nem um pouco. As palavras de Song Qinglan de repente ecoaram em meus ouvidos. Ele estava certo. O melhor resultado da vingança é o esquecimento completo. Eu me virei e fui em direção à janela do chão ao teto. A luz do sol penetrava as nuvens, dando à minha silhueta um brilho suave. Alguns dias depois, eu recebi de repente uma mensagem de vídeo de um número desconhecido. Frequente. Na imagem, Shen Xiuan estava de joelhos em uma escada íngreme, sua testa apoiada na pedra azul. Ele se curvava a cada 3 passos. Uma trilha de sangue escuro serpenteava pela rua. Suas esperanças já estavam desgastadas até se tornarem indistintas. Este é o templo onde rezei por contas de oração para ele anos atrás. O som de fundo é a voz do assistente. Ele sussurra que o Sr. Shen já está de joelhos há 3 dias. O abade disse que ele está suplicando. Apague isso. Depois que desliguei o vídeo, não é necessário relatar mais sobre ele. Eu fui até o cofre. Tirei um documento de transferência de ações. Após assinar, pausei por um momento. Então tirei um pedaço de papel. A caneta ficou suspensa por um longo tempo. No final, apenas 3 palavras foram escritas, 2 limpas. Quando Shen Xiuan recebeu o documento, ele estava deitado na sala de meditação do templo. Ele estava com febre alta. Ele se sentia completamente tonto. Ele suspirou várias vezes enquanto trazia chá quente. A obsessão do devoto.
O comerciante se autodestrói. Ele tremia enquanto abria o documento. O documento de transferência de ações caiu. O pedaço de papel foi levantado pelo vento que entrava pela fresta da janela. Flutuou levemente e pousou sobre seu peito. Em um momento de devaneio, ele se lembrou do ano em que tinha 20 anos. Eu o esperei em um encontro na neve. A ponta do meu nariz estava gelada e vermelha. Mas ele sorriu e disse: Shen Xiuan, eu esperei por você. Agora eu finalmente não estou mais esperando. A primeira neve do inverno caiu silenciosamente do lado de fora. O carro de Song Qinglan parou em frente ao edifício branco puro da transação móvel. Eu queria esperar a conclusão para te trazer aqui. Ele abriu a porta do carro para mim. Seus dedos tocaram suavemente minha palma. Mas alguém tem trabalhado muito recentemente. O trabalho intenso me impediu de agendar. Levantei a sobrancelha. Dr. Song, isso é uma reclamação? É uma acusação. Ele levantou a cabeça e balançou a ponta da minha orelha. Você me ignorou por 3 dias e 7 horas. O interior do edifício estava iluminado. A placa de cristal no final do corredor estava coberta com seda vermelha. Song Qinglan de repente cobriu meus olhos por trás. Contagem regressiva de 3 segundos. No escuro, eu ouvi o som do tecido caindo. Agora veja a seda vermelha cair. A placa gravada com Gu Shixi, Centro de Pesquisa em Medicina do Trauma, brilhando sob os holofotes. Todos os lucros serão investidos em pesquisas sobre as sequelas de traumas. A respiração de Song Qinglan passou por meu ouvido, incluindo aquelas velhas feridas em seu joelho. Eu olho fixamente para a placa. O foguete de repente decolou. As cicatrizes deixadas pelas contas de oração que eu usei para me ajoelhar naqueles anos. Ele realmente se lembra de tudo. Não sei se é apenas uma coincidência. A janela do chão ao teto da sala de descanso do centro de pesquisa está de frente para o antigo prédio. Estou olhando para baixo, verificando os dados. De repente, percebo manchas de luz no teto. Quando levantei a cabeça, uma linha de pequenas letras azul fluorescente estava piscando na parede branca. A pipa magnética ficou presa na árvore. Meu corpo todo ficou paralisado. Era o código que Shen Xiuan inventou quando eu tinha 16 anos. Naquele dia, ele quebrou o braço tentando pegar a pipa para mim. Mas ele sorriu e disse que o ocidente se despede sem chorar. Eu não sinto dor no telhado do prédio em frente. A silhueta de uma caverna de bestas estava encostada na grade. A caneta laser na minha mão ainda estava tremendo. Mesmo a 100 metros de distância, eu ainda consigo reconhecer que é Shen Xiuan. Ele estava vestindo o casaco do uniforme da nossa escola. Como um fantasma teimoso. Os pontos de luz continuavam a se mover. O novo eu se veste. Desta vez eu vou te pegar. Eu olhei em silêncio por 3 segundos. De repente, me levantei e fechei a cortina. No momento em que a escuridão envolveu o quarto, eu liguei para Song Qinglan. Agora, quando estou aqui para descansar, eu ouvi minha própria voz estranhamente calma. Coloque o que você escondeu no segundo compartimento do vestiário. O anel da gaveta. Do outro lado da linha, ouvi o som de um equipamento caindo. Quando você descobriu? A respiração de Song Qinglan estava claramente descontrolada. Minha mãe deixou a luz entrar pela fresta da cortina. Um raio de luz. O canto dos lábios se levantou levemente. Da última vez, você mediu meu dedo às escondidas. E me cobriu de pó de giz. O laser do prédio em frente ainda tentava penetrar a cortina. Uma fraca luz foi projetada no chão. Eu levantei o pé e pisei naquela luz. Ouvi os passos apressados se aproximando de dentro e de fora. De repente, chamei Song Qinglan pelo nome completo. Agora eu quero que você entre imediatamente. O pedido de casamento foi abruptamente interrompido. Ele segurava uma caixa de anel de veludo na mão. Ele estava ofegante, respirando pesadamente. Mas seus olhos brilhavam intensamente. O laser piscava relutante aos meus pés. A última luz se apagou completamente. Meu casamento estava quase igual ao que eu havia imaginado antes. Não havia cerimônias complicadas. Eu segurava a mão dele. Nas montanhas dos Alpes. Trocamos alianças no observatório no topo. Havia apenas uma dúzia de amigos íntimos na plateia. O som era como copos de gelo se chocando nas montanhas. Um som claro, como estrelas se despedaçando. Eu pensei que você quisesse um casamento mais grandioso. Eu me inclinei e beijei a ponta dos dedos dele. Song Qinglan olhou para a Via Láctea. Aqueles que foram observados por todos. Só então percebi o quão preciosa é a quietude. Os falecidos trouxeram presentes acumulados como montanhas. Uma das caixas de ébano era especialmente nua. No momento em que abri a tampa da caixa, Song Qinglan claramente sentiu meu dedo tremer. Aquela corrente que seria dada por Shen Xiuan a Zhou Jingli, agora repousa tranquilamente sobre o forro de veludo. Cada conta de sândalo emanava uma luz suave. Evidentemente, havia sido polida por muito tempo. No cartão anexado estavam apenas 7 palavras. Desta vez, sou eu. Peço que você tenha paz. Song Qinglan pegou a caixa e a jogou para o assistente, pedindo que doasse ao templo. Mas eu sorri.
Coloquei as contas de oração na mão do buquê. Seria uma boa história de advertência. No rigoroso quarto de um hospital psiquiátrico, a televisão estava transmitindo notícias de casamentos. Os dedos magros e chorosos de Zhou Jingji estavam cravados na tela. As unhas se quebravam e sangravam, mas ele não se dava conta. Eu sou o marido dele. Ele gritou enquanto quebrava o copo de vidro. Veja, eu sou mais jovem e bonito que ele, não é? O alerta observa com indiferença. Até que ele estivesse exausto. Ele desabou no meio do sangue. Como um cachorro morto, o jogaram de volta na cama. O número 0487 teve outra crise. A enfermeira anotou no caderno. Número de autoagressões hoje, 7 vezes. Assim que as palavras saíram, Zhou Jingji gritou novamente enquanto virou o espelho à sua frente. O que é isso? Quem enviou isso? O rosto dele. Aquela face que se parece em 7 partes comigo. Agora está coberta de cicatrizes horrendas. O olho direito mal consegue fechar completamente. O guarda prisional observou friamente enquanto fazia uma doação anônima. De acordo com as regras, você deve aceitar. Zhou Jing também arranhava freneticamente o próprio rosto, até que o sangue escorresse. Ele reconheceu este espelho. A moldura tem uma pequena inscrição. Veja como você está agora. Ainda se parece com quem? Zhou Jing também loucamente jogou o espelho contra a parede. Enganado. 4 itens. Do lado de fora, um corvo passou voando, emitindo um grito estridente, como se fosse uma risada impiedosa. Um hospital temporário no deserto africano. Shen Xion estava de joelhos no chão, fazendo curativos nas flores. O sol forte queimava sua nuca, fazendo a pele descascar. Um terno caro. Já havia trocado por uma camisa de linho amassada. Quando o menino pequeno. Quando ele ofereceu doces sujos. Ele, em um devaneio, lembrou-se de mim aos 18 anos. Sempre gostava de enfiar balas de morango em seus livros. O celular vibrava no bolso. Era uma notificação de manchete. X de listado hoje. Avaliação de mercado estimada em mais de 100 bilhões. No momento em que a tela de bloqueio acendeu, a história viu com surpresa. Este médico chinês, que sempre foi taciturno. O protetor de tela do celular é um garoto vestido com uniforme escolar. O menino na foto está vestido com uniforme escolar. Ele está de pé sob a árvore de flores de cerejeira, sorrindo para trás. Quando o sino toca, Song Tinglan acendeu fogos de artifício no terraço em Nova York. Presente de lançamento. Ele me abraçou por trás, apoiando o queixo em mim várias vezes. Melhor do que Shen Xiuan. Qual era o nível de alugar um parque de diversões na época? Eu me virei para estabilizar Song Tinglan. Estava longe disso. Você é 10 vezes melhor do que ele. Os fogos de artifício explodiram acima de nossas cabeças, iluminando o fogo do desejo de Wall Street que nunca se apaga.